bom dia e que Deus abençoe mais uma vez a mim e a você. Sem dúvida que os discípulos eles passaram momentos espetaculares ao lado de Jesus. Momentos espetaculares porque ouviam um ensino autoritativo como jamais tinham ouvido e porque presenciavam milagres extraordinários. Porém, Mateus capítulo 14 apresenta um cenário ainda mais surpreendente. Jesus despedia as multidões enquanto os discípulos eram encaminhados para o barco. Aquele dia era um dia que o mar estava extremamente revoltoso, estava agitado, e Jesus decide ir ao encontro dos discípulos, sem que os discípulos o soubessem. Mateus capítulo 14, a partir do verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Jesus, ele percebe o medo que tomava conta do coração dos discípulos. E naquele momento ele se revela como sendo de fato o grande mestre. Sou eu, não tenho medo. Sou eu, Jesus Cristo. E Pedro, aproveitando aquela oportunidade, ele pede uma prova. Uma prova se de fato era Jesus que estava andando na superfície das águas. E a Bíblia diz: respondendo-lhe Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" É bem verdade que Pedro ele já teve muita fé ao ousar dar o primeiro passo sobre a superfície de um mar que estava revoltado. Naquele momento, enquanto ele olhava para Jesus, Pedro ele estava firme sobre as águas. Mas a Bíblia menciona que em algum momento Pedro começou a afundar, Pedro começou a submergir. E foi exatamente no momento quando Pedro desvia o seu olhar de Jesus e olha para trás, para os companheiros que estavam ainda naquela embarcação, provavelmente para tentar visualizar a reação estupefata dos seus amigos. Mas foi neste momento do desvio do olhar que Pedro ele começou a afundar. E ele clama a Jesus: "Senhor, me salva!" E Jesus imediatamente estende o braço para Pedro e o traz de volta à superfície. Isso nos ensina que Jesus sempre está disposto a nos salvar do perigo, a nos salvar e nos livrar das tentações. Mas o apelo da lição desta manhã é o seguinte: mantenhamos o nosso olhar fixo em Jesus. Não desviemos jamais o olhar do Mestre, porque ao olharmos para o Mestre nós temos vida, nós temos proteção e segurança. Que a sua vida seja abençoada e que possamos permanecer com os nossos olhos fitos na pessoa de Jesus. Que Deus te bendiga. Uma boa manhã. Um abraço.